2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu mesmo, Paulo, vos rogo, vos convoco, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos convoco, eu vos rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Pai bendito, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Ministra, Pai, o espírito, a alma, o coração, a mente, o interior, Pai, o centro da existência de cada um dos meus irmãos, e que o inimigo não tenha nenhuma chance, Pai, em obstruir, interferir aqui, porque esse ambiente é um ambiente santo, onde a luz, as trevas se dissipam. Então nós pedimos, Pai, que qualquer ingerência do inferno não se mantenha no nosso meio, nenhuma mentira, nenhuma palavra, nada, Deus, apenas a atenção à Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela separa juntas e medulas, é mais afiada do que espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje de manhã, conversando com a igreja que estava presente, eu comecei o meu sermão dizendo que nós precisamos identificar. O que, pastor? Que nós precisamos ter sempre a consciência de qual tipo, de qual natureza é a nossa luta. E com certeza, para nós mesmos cristãos. Porque quando nós falamos do mundo, o sistema do mundo, e as pessoas que vivem no mundo, que não querem nada com Deus, há guerras, há lutas, batalhas, mas elas não querem pensar em lutas e guerras, elas querem curtir a vida. Elas não querem se preocupar em elaborar, construir um texto, uma redação, nos ensinando a vencer e a lutar as lutas, e a lutar as batalhas, para nos fazer bem. O que nós vemos é a Bíblia nos ensinando a lutar a luta correta, a legítima, e de forma correta, a luta certa e como nós devemos lutar. A Bíblia nos ensina que elas existem, ela é muito realidade para nós, não para o mundo, até porque essa luta é uma luta de natureza espiritual, amém? Não obstante, no primeiro momento, ela provocar você na sua carne, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nas tuas afetividades. Basta uma palavra atravessada, logo de manhã, a esposa com o marido com a esposa, ou o filho, ou alguém no trabalho. Como você reage no primeiro momento? Amanhã de manhã, por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer com você, mas pode acontecer. Como é que você vai reagir diante de uma exigência, de uma palavra dura? Ou como estão as tuas emoções para interpretar esse pedido mais firme dessa pessoa? Porque dependendo como está a sua alma, as tuas emoções, o gatilho será inevitável. Os gatilhos serão inevitáveis. Alguma coisa mal resolvida lá no passado, pode ali, naquele primeiro momento, logo de manhã, gatilhar você com uma pessoa que sempre trabalhou com você, e sempre trabalha com você, e de repente você se viu sendo hostilizado, mal interpretado ou atacado.
você não está bem, a pessoa não tinha essa intenção, é o que mais acontece no nosso meio. E aí, como nós vamos tratar isso? Com sabedoria? De forma carnal? Vamos lutar saindo do braço? Ou nós vamos segurar a onda? E é um exercício muito exigente, que nós cristãos devemos fazer e exercitar, para que a gente não devolva com a mesma moeda. Eu falo de mim, meus irmãos, as minhas crises dentro de casa, com a minha esposa, onde tive um arranca-rabo com ela. E eu tive mesmo. Ela também ficou pau da vida comigo. Mas depois, eu fui lá conversar com ela, e ela conversou comigo, nós tratamos o assunto, eu pedi perdão para ela pediu perdão para mim, está tudo certo. Eu não consigo usar isso contra ela mais, porque isso já foi anulado no mundo espiritual. Porque o perdão é esse princípio ativo espiritual, que já, assim como um princípio ativo, que aquele remédio que você tomou, para aquela dor de cabeça, que não volta mais. Não volta mais a dor de cabeça que era de ontem, e também o princípio ativo do remédio já foi, não volta mais para outra dor de cabeça. Então é preciso que 70 vezes 7, devemos perdoar. É outro comprimido do perdão a ser usado, e geralmente a gente não vai na gaveta, e não acha aquele bendito do 1 grama do, me fala um Doril aí. Parece que perdão não tem uma gaveta de perdão na sua casa, como devia ter uma gaveta de remédio na sua casa. Não, ou melhor, de perdão na sua casa. De remédio você tem, devia ter de perdão também, de problemas. Deixa eu lá, vamos ver se tem um remédio para tratar essa crise, porque eu estou a ponto de arrebentar. E outra, ninguém toma remédio para dor de cabeça se não tiver. Ou tipo assim, você acorda hoje de manhã, 6:30 da manhã, vai assim, não, eu acho que eu vou 6 horas da tarde, vai ter dor de cabeça, já estou tomando já para não ter problema. Como é que você vai sair pedindo perdão para todo mundo, se você não fez nada para a pessoa? É mais ou menos isso, meus irmãos. Como é que você reage às situações? Paulo aqui, ele fala para uma igreja, que nasceu numa situação improvável. Era uma sociedade promíscua, pagã, idólatra, saturada de sexo ilícitos. O evangelho chega lá como também mais uma boa notícia, entre outras muitas notícias que haviam, e filosofias que existiam naquele mundo. Era uma cidade portuária, uma rota comercial importante, então muitas pessoas passavam ali, vamos pensar assim, Nova York, cidade que tem milhões de estrangeiros vivendo lá, e de repente, lá naquela sociedade, existiam os turistas que ficavam nos portos ali, quando as embarcações chegavam, e os turistas falavam para as pessoas que chegavam ali, de outras nações, e aí, vamos corintianizar? Você que é corintiano agora, você vai ver, você tem que escolher se você vai continuar torcendo para o Corinthians ou não. A palavra que ele usa ali no grego é corintianestai. Ele usava assim, e aí, vamos corintianestai? Vamos corintianizar? O que isso quer dizer? Agora você vai ver. Corintianizar significa, e aí, vamos fazer o que o diabo gosta? Está vendo que não é de Deus? Vamos fazer o que a carne gosta, o que o diabo gosta. Corintianestai era corintianizar, vamos passear por Coríntio, porque lá tem muitas coisas boas, tem pubs, tem baladas, tem barzinhos, tem lugares interessantes, espirituais, religiosos, financeiros, de grana, tem muita coisa aqui. Cidade portuária, Porto já é um perigo. É nesse contexto que Paulo prega muitas outras coisas. A primeira carta de Coríntios, você vai ver que tem muitos problemas, ou igreja com problema, muito, não é um pouco, com muita coisa. Só que agora,
tendo avançado um pouco mais, Paulo, nessa carta, nesse relacionamento com essa igreja, o que acontece? Ele já identifica algo mais avançado, vamos lá, algo mais sério dentro daquela comunidade, porque até então, era problema entre aqueles que tinham acabado de se converter, quer dizer, quem logo se converte, quem logo nasce espiritualmente, ainda está bebê espiritualmente, é como uma criança que nasce, não sabe que, é aquela coisa, a criança chora por muitas coisas, né? Cocô, não é isso? Xixi, fome, cólica ou quer dormir, não é verdade? Não é isso, meus irmãos? Eu tive 3, é verdade. Então a gente já vai sabendo se é cólica, se é isso, aquilo. O gentil daquela época, que era o povo ali que tinha se convertido, promíscuo, viciado em muitas coisas, saturado de sexo ilícito, eles logo se convertiam e logo tinham muitos problemas dentro da comunidade. Por isso que o filho pega a madrasta, na primeira carta de Corinto. E Paulo fica doido, fala, como é que acontece isso? Como é que o filho pega a madrasta? E muitas outras coisas que aconteciam ali. E Paulo começa a chamar a atenção e exortar. Só que agora, em 2 Coríntios, Paulo, ele já encontra, não problemas mais como estes, não obstante poderia acontecer, ele está identificando que agora, já tendo formado essa igreja, tido um tempo de vivência, agora a dificuldade dele e o discernimento dele sobre problemas ali dentro, já não é mais com os gentios em si, entre eles, que traem, que querem colocar outros na justiça, porque havia também cristãos que queriam colocar outros na justiça. Mas o problema agora é que ele começa a identificar que essa igreja até então, que não existia em Corinto, presta atenção aqui, não existia em Corinto, e agora tem, alguns falsos mestres queriam se aproveitar dessa igreja e entrar ali para tentar seduzir alguns irmãos. E para fazer isso, não conseguindo te conquistar, o que eles fazem? Eles começam a falar mal do seu líder. Eles difamam o seu pastor. Por isso que no capítulo 10, 2 Coríntios, Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu ministério apostólico. Porque olha só o verso 2, sim, eu vos rogo, eu convoco, que não tenha de ser ousado, quando presente, porque até então, quando ele ia presente, ele ia, no primeiro momento, de forma humilde, mas agora que ele está identificando problemas ali, está implícito isso, a gente pode ver depois, um pouquinho antes e um pouquinho depois desse texto, desses versículos, Paulo está defendendo o seu ministério apostólico, porque ele está sendo difamado, olha só, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julgam, que estão falando de mim, como se andássemos em disposições de mundano proceder, quer dizer, dizendo, olha, o teu pastor é mundano, teu pastor é isso, para fazer com que as pessoas, ovelhas, desistissem de confiar em Paulo, para que eles pudessem ser pessoas confiáveis. Gente, é isso que o mundo faz, mundano proceder, é exatamente isso, é quando você não sente segurança em você, e você precisa usar um discurso mentiroso, e você até reproduz coisas que não são verdadeiras, para acabar com a liderança de alguém, em detrimento de alguém, para você alcançar algum status dentro dessa igreja. E Paulo começa a se defender. Olha, estão falando que a minha disposição, assim, para um procedimento mundano, peraí, está errado isso. Paulo está dizendo assim, olha, eu poderia ser ousado no meio de vocês, eu podia arrebentar com tudo isso aí. Mas eu estou sabendo, eu sei, a vontade de ir brigar. Mas, olha o verso 3, porque embora andando na carne, não brigamos segundo a carne. A vontade de ir para cima. Embora eu sinta na carne esse ataque, essa difamação, eu me seguro, porque a minha luta não é contra a carne. Os irmãos estão entendendo isso? Para te ensinar e me ensinar e nos ensinar, sermos uma igreja espiritual, totalmente espiritual, amém? Ainda que as pessoas ataquem vocês, difamem vocês,
Não entrem nessa, é o que Satanás mais quer, provocar você na carne. O que ele falou para Jesus? Se tu és, identidade, o Filho de Deus, quando um homem é fragilizado na sua identidade, as outras coisas também são atacadas. Se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães, necessidade. Porque ele tinha fome, não tinha Jesus? Tinha acabado de ficar 40 dias ali. Jesus podia transformar pedras em pães, sim ou não? Sim, meu irmão, claro que podia. Mas Jesus sabia quem era. Quem sabe quem é, não tem necessidade de provar nada para ninguém. E nem transformar pedras em pães, porque Jesus, ele podia ficar mais uns 40 dias ali. Mas eles, enfim. Só que hoje, não sabendo quem nós somos, e tendo necessidade daquilo que nós precisamos, a gente cai na tentação de querer fazer milagres. Tem muito líder espiritual querendo fazer milagres, enganando pessoas, projetando e criando cenários de milagres para conquistar pessoas, porque é assim. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, nem só de necessidades, mas de toda alimento espiritual. Nós estamos falando aqui de um outro nível, necessidades espirituais, saídas espirituais, armas espirituais, elementos espirituais. Paulo está dizendo assim, olha, eu não vou brigar saindo no braço, porque, verso 4, as armas da nossa milícia não são carnais, não é carnal. Pedro, abaixa a sua espada. Lembra disso? Pedro, larga a espada, porque se você usar da espada, usarão a espada contra você. Lembra disso? Quando Jesus estava sendo preso no Getsemane? Pedro, não use a espada, porque usarão a espada contra você. Só que Pedro já tinha cortado a orelha de Malco. Jesus vai lá, restaura o ouvido de Malco. Para dizer assim, Pedro, você não sabia, Pedro, que eu poderia chamar 12 legiões de anjo para me defender? Agora, calcula aí, eu já sei o número, mas 12 legiões, uma legião de anjos, naquela época, era, quando eles falavam legiões, no exército romano, no Império Romano, legiões, era exatamente a quantidade de 6.000 soldados. Vamos tomar isso como medida. 6.000 anjos, 6.000 soldados, 12 legiões, 12 vezes 6 dá 72. Você acha que Jesus precisava de 72.000 anjos para defendê-lo ali no Getsemane, sendo preso por alguns soldados romanos e alguns traidores como Judas, covardes discípulos e safados fariseus religiosos? Jesus precisava de 72.000 anjos? Não precisava de 72.000 anjos. Se você vê no Antigo Testamento, Senaqueribe ameaçando o rei Zedequias coloca diante de Deus o problema dessa ameaça. Ora, Deus, sabe o que acontece? Deus manda um anjo e destrói mais de 185.000 homens. Um anjo destrói 185.000 pessoas. E Jesus fala assim, Pedro, eu podia pedir 12 legiões, 72.000 anjos aqui para me ajudar. Sabe por que Jesus não faz isso? Porque ele sabe quem ele é. Que o caminho dele era para chegar na cruz. E que ninguém, nem a defesa de Pedro, poderia impedir. Aliás, o beijo de Judas em Jesus cumpriu mais o propósito do que a tentativa de Pedro de tirar Jesus da cruz, de defender Jesus. Então, às vezes, não seja Pedro, não seja emocional, porque Satanás usa as emoções para nos enganar. É melhor nessas horas um beijo de Judas, que te leva à cruz para salvar os pecadores, do que uma tentativa emocional de querer se defender com as suas próprias armas. Falei, Pedro, eu não preciso da tua ajuda, nem da sua espada. Eu podia pedir 12 legiões aqui. Eu tenho que ir para a cruz. Isso quer dizer, em outras palavras, Paulo,
ele sabe que vai fazer parte do ministério dele ser atacado. Então ele apela para quem? Para a força dele ou apela para Deus? Ele apela para Deus. Por isso que fala, verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em a tua vitória. A arma que você tem que usar é a arma que vem de Deus, amém? Você vai vencer as crises no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, nas relações, não sei, nos relacionamentos, não batendo de frente, se bem que vocês sabem que eu não sou, e Deus está tratando, e Deus trata mesmo, a gente se segura, porque Deus vai amansando a gente, e no amansar Deus vai humilhando a gente, por isso que Jesus fala, aprendei de mim que sou bruto, manso, primeiro amansado. Quem mexe com cavalo aqui, sabe do que eu estou falando. O cavalo, para ser aquele cavalo que leva no lombo uma criancinha trotando, porque esse cavalo passou pelo processo de ser amansado, e por isso ele é humilhado, e consegue com toda aquela força, levar uma criança no lombo dele. Você entende que uma Ferrari que corre mais de 300 km por hora, ela não faz nada sozinha? Tem que ter alguém dirigindo? A Ferrari pode perder por um Fusca, se não tiver ninguém lá dentro, ou se não sabe dirigir. Aliás, aonde a Ferrari chega, o Fusca também pode chegar, dependendo da distância. Ela pode não entrar no condomínio fechado, chique, o Fusca, mas chega lá na porta do condomínio. Irmãos, os irmãos estão entendendo o que eu quero pregar aqui? Quero ajudar, eu quero me ajudar, e quero que vocês estejam comigo. Deus vai nos dar, e nesses dias que vêm, meus irmãos, nós vamos precisar dessa maturidade, desse entendimento, para nós sabermos como lutar com as armas poderosas em Deus. Sendo assim, Paulo sendo atacado, e aí a gente sabe, quando a gente é atacado, a gente fica nervoso, indignado. Qual é o sentimento que você tem quando alguém fala mal de você de forma injusta e mentirosa? Fala a verdade, não é ruim? Sim ou não? Terrível isso. Olha o que o texto fala aqui, como se andássemos em disposições do mundo, do mundano proceder. Paulo está pagando o preço por aquela comunidade, e está sendo difamado porque é um cara mundano. Só que ele fala assim, olha, ainda que eu ande na carne, eu não vou lutar contra a carne. E porque de fato a Bíblia fala, porque a nossa luta não é contra a carne mas contra o quê? Os principados e potestades desse mundo tenebroso. E o ataque para você cair, a tentação de você cair numa luta carnal, sabe onde acontece, meus irmãos? Na minha e na sua mente, no meu, no seu coração. Por isso que, olha aqui, que as zonas mais atacadas, mais disputadas desse mundo, não é os postos de petróleo, as minas de ouro desse mundo, é o seu coração e a sua mente. Se nós valemos mais que o mundo inteiro, então, nós somos, a nossa mente e o nosso coração é o lugar mais disputado. Até Deus entra na disputa. Porque em algum momento nós podemos facilitar para o inimigo, para os nossos amigos, para conselhos errados, equivocados, sutis, para Satanás, quando não é para Deus. Espaço para palavras, conselhos, dicas. E aí a gente é atacado aqui dentro, e a gente começa a pensar. Por isso que
A palavra, a maledicência, a fofoca, tantas outras coisas, elas destroem uns aos outros. Olha aqui, deixando a mentira, falando a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso quer dizer o seguinte, que a mentira nos afasta uns dos outros, mas a verdade nos atrai, porque somos membros uns dos outros. Ainda que doa falar a verdade, no primeiro momento, e afasta no primeiro momento, porque falar a verdade também dá uma afastada, pode ter certeza, as pessoas vão voltar depois, porque se for de Deus, e é de Deus, a forma como, mas não basta falar a verdade, tem que ser como falar a verdade, não é verdade? Porque às vezes você pode falar de um jeito rude, e a pessoa pode falar assim, o que você está falando, o que você é, a forma como você está falando, fala tão alto que eu não posso ouvir a verdade que você está falando. A forma como você está falando, fala mais alto do que a verdade que você está querendo me dizer. Aí é onde as pessoas fecham o filtro. Aí vem outra pessoa, fala a mesma verdade de forma mansa, humilde. Aí a pessoa acolhe, dói um pouco, mas ela acolhe. Daqui um pouco ela fica chateada, mas ela volta depois e fala assim, pastor, obrigado pelaquela palavra. Onde eu quero chegar, irmãos? A gente não pode ignorar, primeiro ponto. Se pudesse dar um tema para essa mensagem, submetendo as emoções, pensamentos e afetividades à obediência de Cristo. Amém? Submetendo as emoções, os pensamentos, as afetividades à obediência a Cristo. Olha o texto, olha o verso 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo, como escravo, todo pensamento, sentimento, afetividade, a obediência de Cristo. Porque se eu não tenho os meus sentimentos e pensamentos cativos à obediência de Cristo, pode ter certeza, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Sentimentos geram pensamentos que geram comportamento. Se eu recepcionar de forma raivosa, odiosa, esse ataque na minha mente vai gerar um pensamento que gera um sentimento, e eu vou me comportar de acordo, e aí vai ser uma luta carnal que nós não vamos só depois recolher os prejuízos. Onde eu quero chegar? É na relação que você tem com o seu marido, com o seu esposo, a forma como você fala com ele. Não abuse do seu marido, não abuse da sua esposa. A forma como você fala com o seu filho, a forma como você fala com o seu pai. Primeiro ponto, nós podemos negar a realidade da batalha espiritual. Fala comigo, realidade espiritual. Realidade da batalha espiritual. Irmãos, nós somos uma igreja presbiteriana independente, reformada, tradicional. Aqui a gente não fica gritando, sapateando, pulando. Nós não temos essa prática. Não tenho nada contra quando as coisas são feitas de forma com ordem e decência e para edificação. Nós aqui não promovemos um tipo de culto com uma batalha espiritual, invocando Satanás para depois mandar ele embora daqui. Porque tem igreja que gosta de expulsar capeta. Não é possível, só se os irmãos já vêm com capeta. Só se os irmãos já vêm com capeta, porque não é. Quando não dizem que os problemas que as pessoas têm nessa igreja, que todos os problemas que você tem é do inimigo. Então, quer dizer, você já vem, eu estou com problema, vou para a igreja porque lá eu sou exorcizado. Tem igrejas que promovem isso, e aqui não é uma igreja que promove isso. Nós não negamos a realidade da guerra espiritual, mas nós queremos aprender de forma sensata, correta? Amém? Sensata e correta, verdadeira, com discernimento, não tratando com raiva, nem batendo nos irmãos e nem invocando Satanás onde ele não tem que ser invocado. Aqui a gente não dá palco para Satanás não, meus irmãos, amém? A gente não dá entrevista para Satanás não. Qual é o teu nome? O que você veio fazer aqui? Aqui a gente não dá palco para Satanás. Aqui a gente
tem altar, onde a gente coloca as nossas vidas para adorar a Deus, amém? Primeiro ponto é a realidade espiritual, da batalha espiritual. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Interessante que essa palavra militar ali, no grego é stratelomai. O que faz você lembrar? Stratelomai, estratégia. Porque nós não temos como estratégia, não militamos como estratégia segundo a carne, nós não temos as estratégias carnais. Olha só, quando você briga com o seu irmão, e luta de forma carnal com o seu irmão, você usa de estratégias, você pensa muito, você tenta vingar o seu irmão, não sabendo lidar com as suas emoções, com os seus ciúmes, com a tua inveja, com a tua insegurança, você começa a pensar, qual estratégia eu vou difamar tal pessoa, eu vou ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, como se Deus não ouvisse isso, não soubesse disso. A palavra que ele usa no grego é stratelomai, mas no hebraico, tsavá, significa alguém que persegue uma pessoa com força. Alguém que persegue o coração de uma pessoa, de atacar o coração, a mente. Porque no hebraico, leb é coração e também mente. Alguém que persegue, alguém que tem uma jornada com a intenção de atacar dentro, com força, uma pessoa. É uma estratégia, porque mente, meus irmãos, às vezes um tapa não vai fazer tanto efeito quando você fala mal de uma pessoa. Pelo menos a pessoa está lá te dando um tapa, beleza. O duro é você não receber o tapa e descobrir que você foi traído, que você foi difamado, falaram mentira contra você. Terrível isso. E aí isso mexe com o quê? Com o seu físico? Não. Mexe com o quê? Com o seu? Tá aí, ó. Ele destrói você dentro da sua casa. Em saber disso, uma vez minha esposa chegou para mim e falou de uma situação para mim. Eu briguei com ela depois, briguei mesmo. Falei assim, olha, eu não quero mais ouvir nada de você sobre isso, porque essa palavra tua me fez mal. Aí eu conversei com ela, amor, me perdoa pela forma como eu falei com você, mas amor, não precisa me contar nada. Já basta as minhas crises, já basta as minhas emoções. Agora ouvir isso só faz piorar a situação. Então não reproduza nada que vai afetar o seu esposo, a sua esposa, amém? O seu irmão, não faça nada em nome de Jesus. Ore por essa pessoa, preserve essa pessoa. Olha só, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A gente precisa reconhecer o seguinte, meus irmãos. Embora vivamos, essa dualidade, embora vivamos em corpos físicos, nossa verdadeira luta é espiritual. Ainda que andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. É espiritual, é essa dualidade. O perigo da dependência das armas humanas, o perigo é usar de estratégia de raiva, de ódio, ansiedade, a racionalização, a autossuficiência, não vence os conflitos espirituais. A sua insegurança, os seus ciúmes, a sua inveja, o teu egoísmo não serão armas para agradar a Deus e vencer essa situação. Você precisa se dobrar diante do Senhor, aceitar o fato de que está doendo, mas que você não vai lutar segundo essa motivação, porque você é um homem e uma mulher espiritual, amém? Sim, você é uma mulher espiritual, você é um homem espiritual. Você não precisa usar a sua boca para falar mal dos outros. Segura os seus sentimentos, resolva isso com Deus. Comece a profetizar, comece a abençoar. Uma aplicação prática dentro desse primeiro ponto da realidade da batalha espiritual é: identifique as áreas em que você depende de forças humanas, em vez identifique as áreas em que você depende das forças humanas, em vez de recorrer a Deus. Identifique as áreas que geralmente você usa suas armas, em vez de recorrer a Deus. Você precisa recorrer a Deus, em vez de usar as suas armas.
João Calvino, sobre essa luta espiritual, ele diz o seguinte: não lutamos com armas do mundo. Fala comigo, não lutamos com armas do mundo. Pois as armas humanas nunca podem alcançar a vitória espiritual. As armas humanas nunca podem alcançar a vitória espiritual. Meu Deus. E a palavra que ele usa aqui de carne é sarx, no grego, que vem da palavra saru, que significa varrer. A carne quer varrer, trazendo coisas da natureza dela para dentro de nós. Enquanto o espírito, o homem espiritual que existe dentro de você, não é o Espírito Santo, o homem espiritual regenerado dentro de você, é ele que tem que mandar, usar o caráter da carne para mandar ela embora, varrê-la. Se ela varre para dentro de você a natureza dela, então você, homem espiritual, pega a vassoura espiritual celestial e varre ela de dentro de você. Não deixa a carne dominar as suas emoções. Use do caráter dela contra ela mesma. Segundo ponto. Primeiro ponto foi a realidade da batalha espiritual. Não andamos na carne, no sentido humano, mas nós não militamos segundo as nossas emoções carnais. Segundo ponto. Fala comigo, as armas espirituais são poderosas em Deus. Isso, é dessa forma que nós vamos lutar, amém? Nós vamos lutar dessa forma, com armas espirituais, poderosas em Deus. O que isso quer dizer, meus irmãos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha aí, meu Deus, você quer ver a destruição das fortalezas que cercam você? Nas suas emoções, nos seus sentimentos, a tua família, que prendem muitas vezes os nossos filhos, a esposa, o esposo, às vezes nem da igreja, os ministérios, não vai, não caminha, não avança. A gente precisa de submeter a Deus para aprender com Deus. Quantos de nós aqui saímos de casa e não nos colocamos à disposição, por exemplo, por pedir para Deus, Deus me revista com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Você não luta só por você, mas também se suplica por todas as outras pessoas. É o exército de Deus, é pela igreja. Qual são as armas espirituais que podemos usar para vencermos? A oração, por exemplo, Efésios 6,18, com toda oração e súplica por todos os santos. A palavra de Deus, ela derruba mentiras e fortalezas da mente. Por quê? Porque ela é viva e eficaz, viva, algo vivo se movimenta, eficaz, que trabalha, ela gera um resultado, ela é energes no grego, dentro ergométrico, trabalha, produz, funciona. Energia é o que faz funcionar um aparelho. Meu Deus, a palavra de Deus entra dentro de você, e ela produz, é do caráter dela, ela não dá um sentimento gostoso, não, quando ela é recebida pela fé, naturalmente ela já vai entrar e fazer os efeitos dela. A energia poderosa do Espírito Santo, dessa natureza espiritual, vai entrar dentro de você, porque por isso que fala, jovens, sois fortes, tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós. Porque a palavra de Deus habita em vós, vocês têm vencido o maligno e vocês são fortes. A questão é, porque se a palavra não habita dentro de você, naturalmente você não vai vencer o maligno e você é fraco. Nós seremos fracos. Oração, palavra de Deus e comunhão dos santos. Olha aqui, quando nós nos comungamos, nos unimos, nos tornamos mais fortes. Oração uns pelos outros, exortação uns dos outros, uns pelos outros, chamada de atenção, confissão de pecados. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Isso tudo nos ajuda a vencer, nos sustenta essa comunhão, nos sustenta em termos de crise emocional. Meu Deus, fortalezas internas, por exemplo, o orgulho, ansiedade, pensamentos destrutivos são fortalezas que precisam ser derrubadas. Quer uma ilustração? Olha só, um castelo medieval que parecia
impenetrável, mas sucumbiu quando um inimigo encontrou sua fraqueza, uma brecha. Assim devemos expor nossas fortalezas à luz de Cristo. Expor nossas fraquezas, né? À luz de Cristo, na verdade. Coloque para Deus as suas fraquezas. E Deus vai estar protegendo exatamente aonde você é mais fraco. Uma aplicação prática dentro desse segundo ponto é: reflita como você pode usar a oração e a palavra de Deus para atacar fortalezas específicas em sua vida. Presta atenção, tem hora, meus irmãos, que você precisa se levantar contra você mesmo, porque a luta é contra você mesmo. Às vezes o primeiro inimigo é nós mesmos. Então use a palavra: Deus, me vença hoje, eu preciso morrer. Que o homem espiritual seja levantado dentro de mim e que a parte carnal seja destruída, porque todos os dias há uma luta para tomar o centro das tuas emoções, que é a alma. Então está lá no ringue, o ringue é a alma, e quem vencer vai tomar todo o regimento, o controle da alma, das emoções. Porque nós somos pura emoção, meus irmãos. Puras emoções muito ligadas à carne. Pouco espiritualmente. Por isso, quando nós alimentamos mais o espírito, mais forte ficamos, e nós controlamos a alma, e a alma não fica, os sentimentos não ficam mais cativo, vulnerável, a carne que dá abertura para o pecado entrar e arrebentar com você. Chega, outrora andamos segundo o curso deste mundo, outrora éramos dominados pelo príncipe da potestade do ar, outrora andamos segundo as inclinações da carne. Isso foi uma história lá no passado, não é mais. 3 inimigos que atacam diretamente: o mundo, o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e a carne. Um é interno, a carne; outro é externo, o mundo; e um é espiritual, Satanás. Ele está lá. Nós não somos mais escravos disso, em nome de Jesus. Não obstante, eles existem ainda e nos rodeiam. A questão é: para quem você está dando a liderança do seu coração, dos seus pensamentos? Se aqui é submeter as emoções, os pensamentos, os sentimentos e as afetividades à obediência de Cristo. Reflita como você pode usar a oração e a palavra de Deus para atacar fortalezas específicas em sua vida. Por fim, só para a gente, não vou falar não. Enfim, é que eu estou já nos finalmente. Eu ia falar algumas palavras no grego e hebraico aqui, mas não precisa não. Terceiro ponto, meus irmãos, é o seguinte: submeta pensamentos e emoções à obediência de Cristo. Amém? Fala comigo: submeta os pensamentos e as emoções à obediência de Cristo. Quando fala de obediência aqui no grego é aku, ipaku. A palavra, na verdade, para obediência no grego é aku. Essa palavra, aqui ele está usando ipaku, que é uma junção de 3 palavras. A palavra aku é uma junção de 2 palavras. Aku é não. Na verdade, significa parar, obstrução. Ku, ouvir, parar para ouvir. Obediência não é realizar rapidamente alguma coisa. É preciso parar para ouvir o que está sendo falado antes de executar. Porque nós estamos executando coisas sem antes parar para ouvir. Por isso fazemos equivocadamente e errado. Quando eu paro para ouvir a voz de Deus, e Deus fala e ministra meu coração, quando eu falo para Deus as minhas crises, e paro para ouvir Deus, Deus vai dar ordem ao seu espírito, que vai dar ordem às suas emoções, para vencer a carne que quer dominar a alma, as suas emoções, para que você se submeta à obediência, a parar para ouvir Cristo, que é o teu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Salvador. Presta atenção, como se você estivesse andando com Jesus. Jesus, como é que eu venço isso aqui? Aí Jesus fala assim: você vai fazer isso, isso, isso. Pare para ouvir, você vai fazer isso, isso, isso. Isso vai resolver as crises emocionais, sentimentais, afetivas no seu coração. Possivelmente Pedro estava sofrendo de raiva, porque se via hostilizado, traído muitas vezes, ou hostilizado, e ele pergunta: quantas vezes nós devemos perdoar? Aí o que Jesus fala para ele?
7, não, eu digo 70 vezes 7. Nossa, se estava ruim meu coração, ficou pior. Pedro saberia que ele teria que estar disposto. Entenda a disposição do coração na mente para tantos números, tantas vezes, a intensidade é muita coisa. Às vezes você não perdoa, não pede perdão, porque você não aprendeu isso, e você vai ter que aprender depois de adulto. Quando você não aprende de pequeno, criança, vai aprender como pré-adolescente. Não aprende como pré-adolescente, vai aprender como adolescente. Não aprende como adolescente, vai aprender como jovem. Não aprende como jovem, vai aprender como adulto. Não aprender como adulto, vai aprender como os mais experientes. Se aprender. Mas vai aprender. Eu trato, meus irmãos, com pessoas na igreja, que são liderança, que têm dificuldade de perdoar. E quando a gente chama atenção, fala do princípio, resistem. Resistem. Por que será? Submetendo pensamentos e emoções à obediência de Cristo, levando cativo todo o entendimento à conformidade de Cristo, em outra versão. Em outras palavras, luta contra pensamentos rebeldes. Fala comigo, lute contra os pensamentos rebeldes. Lute contra pensamentos obstinados, rebeldes, desobedientes, resistentes. Lute. Lute. Coloque o seu pensamento diante de Deus. Deus, eu estou pensando nisso, mas eu coloco a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos no teu altar, para que o Senhor encamine do jeito que o Senhor quer. Eu não quero usar minha espada, porque todos nós temos uma espada, e a espada sabe o que é? A língua, que ataca. Deus, eu não quero fazer justiça com as minhas palavras. Todos nós temos uma espada. Nem todo pensamento é benigno, precisamos discernir sua origem. O papel das afetividades. As emoções e desejos precisam ser alinhados à vontade de Deus. Meu Deus. O Salmo 37:4 diz assim, ó. Olha que interessante. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro, por que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração? Porque primeiro você se agrada de Deus, porque você busca Deus, e Deus comunica com você, e Ele dá direções para você, Ele te encaminha, e você se agrada, por isso Ele satisfaz as tuas emoções. Certamente, Deus não vai satisfazer as suas emoções, quando as suas emoções querem atacar o seu irmão. Isso não agrada a Deus. Deus não está em conformidade com os desejos carnais da sua vida para atacar pessoas. Deus não assina embaixo desse tipo de luta. Ouça Deus, veja como Ele pode tratar essas emoções tuas, e aí sim, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Estou terminando, meus irmãos. A obediência a Cristo como meta final, é isso. Submeter nossos pensamentos é um ato de entusiasmo e reconhecimento de sua soberania. Presta atenção, a obediência a Cristo é dizer assim, eu deixo na tua mão a forma como o Senhor vai julgar essa situação. Eu queria matar, mas o Senhor, eu queria arrancar, eu errei. Jesus, eu não arranquei o pescoço de Malco porque eu errei, e acertei a orelha daquele miserável. A gente queria fazer isso, só que quando a gente entende que é para obedecer a Cristo, a gente deixa na mão dele, faz o que o Senhor tem que fazer. Aí Deus que Deus faz, Ele faz a justiça dele. Assim como eu te perdoei, miserável, eu também vou tratar com ele e vou perdoá-lo. A justiça de Deus é dar chance para todo mundo. Mas, não obstante, Deus, Ele sabe tratar o coração que é maledicente, maldoso. Quando Deus trata
aquele alguém que você queria tratar do seu jeito, é melhor do que você. Deus trata mesmo, profundamente. Vai encostando, vai sofrendo. Então, se você sabe disso, não lute com as armas carnais, amém? Lute com as armas poderosas em Deus, amém? Submeta os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos, aquela vontade de matar. Lança para Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Deus vai cuidar de você, vai cuidar dele também. Certamente Deus não vai arrancar a orelha do outro, mas vai chegar no ouvido dele. Sabe quando eu não sei o que é pior, arrancar a orelha ou falar na orelha? Falar aos ouvidos. Uma vez eu cheguei para o Levi, meu filho do meio, ele estava zoando, não sei o que lá, eu falei, fica na sua, não faz isso. Aí ele estava lá, não sei o que, aí um dia, eu fui na direção dele e ele achou que eu ia arrebentar ele no pau, né? Aí, eu cheguei no ouvido dele, falei assim, ó, se você não parar agora, eu arrebento você no pau. Vou levar o celular para dentro do carro, eu vou arrebentar você. Falei desse jeito para ele. Esse moleque murchou de um jeito, e ficou quietinho. Aí perguntou, o que você falou para o meu filho, que foi tão quieto assim? Nada, é uma coisa entre eu e ele. Eu prometi um lanche para ele. Eu falei, se você não ficar quieto, nós vamos conversar sério. Ele só ouviu isso, temeu no coração e ficou quieto. Eu não sei o que é pior, falar ao ouvido ou arrancar a orelha. Tem hora que Deus não vai arrancar o seu ouvido, mas Ele pode usar alguém, Ele pode usar esse culto, essa palavra, falar aos teus ouvidos. Aquela intenção que você tem de arrebentar com alguém, Deus está falando hoje aqui para você, não faça isso mais, não seja mais um instrumento de Satanás para bater nas pessoas. Talvez Deus esteja falando com você hoje, comigo também, porque nós temos uma espada, o problema é que a gente não sabe usar. E eu vou terminar agora, porque já acabou o culto, senão vocês vão falar mal de mim. Brincadeira, irmãos. Uma citação teológica para a gente terminar, sobre essa questão, de submeter os pensamentos e emoções à obediência de Cristo, é o seguinte, meus irmãos, Cristo não quer uma adesão parcial, Cristo não quer uma adesão parcial, uma obediência parcial, Ele é o Senhor de todos os aspectos da vida, incluindo a mente e o coração. Deus quer toda a sua obediência, amém? Vou dizer para vocês o que é obediência parcial. Lembra de Saul? Deus mandou matar todo mundo, não foi isso? Saul mata todo mundo. Saul, o que ele fez? Ele trouxe algumas ovelhinhas, não foi? Para tentar fazer o quê? Um sacrifício para Deus, não é? Qual seria o sacrifício verdadeiro? Obediência a tudo que Deus falou, não trazer nada. Só que ele pegou algumas ovelhinhas, e é fácil fazer churrasco com a ovelha dos outros, não é? Só que Deus falou assim, olha, esse sacrifício aí, que não é obediência, por isso que Samuel fala para ele, melhor obedecer do que? Do que? Porque esse sacrifício que você quer fazer para mim, é feitiçaria, não é para esse Deus que pediu o sacrifício, eu pedi obediência, sacrifício esse aí é para outro Deus que não seja eu, então qualquer sacrifício que não seja para mim, é feitiçaria, é macumba, está cheio de crente fazendo macumba, pelo menos podia ser boa cumba, né? É macumba gospel, ele tenta arranjar um jeito de fazer do jeito dele, ele não obedece a Deus completamente, ele faz, vai lá, busca 200 gramas de presunto e queijo, aí ele vai lá, traz 200 gramas de apresuntado e mortadela, menino, o que você fez? Eu trouxe aqui, o que você fez, o que eu falei para você, 200... mas você não obedeceu, mas eu fui lá, olha a ideia, eu fui lá, eu guerriei, eu fui pedir, mas você não parou para ouvir, obediência, porque primeiro você para ouvir, você presta atenção, olha nos olhos, respeita, e aí você sobe no altar, para entregar exatamente o que Deus pediu, o sacrifício, a obediência é isso, são os graus, a execução, primeiro, é aguçado os teus sentidos espirituais, ouvir, ver e dar,
Finalizando, meus irmãos, concluindo, reconheça a batalha espiritual. Utilize as armas espirituais que Deus fornece, oração, leitura da palavra e a comunhão com os irmãos. Submeta todos os aspectos da sua vida à conformidade com Cristo. Uma aplicação prática no final é o seguinte: faça um compromisso diário de renovar a sua mente, amém? E cultivar uma vida de oração consistente, em nome de Jesus. Vença. Você veio hoje aqui para receber essa palavra, ser exortado ao mesmo tempo, e ser motivado para vencer dentro da sua casa, no seu serviço, no seu trabalho, aonde você tem status, onde você tem um lugar, e seja o melhor funcionário, o melhor patrão. Faça como se estivesse fazendo o Senhor, amém? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um começo de semana abençoado, que logo de manhã você ouça a primeira voz, louve a Deus. Deus, eu quero ser uma bênção nesse dia, não quero ser um homem ou uma mulher carnal, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente, eu desejo que vocês sejam homens e mulheres diferentes nessa semana, em nome de Jesus. Todos vocês, são encorajados, intimados, sejam obedientes, ouçam o Senhor de vocês é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas um pastor dessa igreja, para dizer o que o pastor verdadeiro diz: obedeçam a Jesus Cristo, porque se vocês obedecerem Jesus Cristo, vocês não vão falhar, vocês vão honrar o nome do Senhor de vocês, amém? Pai bendito, obrigado pela atenção e obediência e submissão de cada um dos meus irmãos aqui, homens e mulheres de Deus que vieram aqui hoje aqui, porque Pai, o Senhor não fala aos de fora agora, o Senhor está exortando com uma palavra que fala para os de dentro. E falando para os de dentro, Pai, o Senhor os anima, exorta, sim, chama atenção, mas também os anima a serem melhores do que eles estão agora. Por isso, Deus, obrigado, porque estamos neste culto, aonde, Pai, neste altar, o Senhor é glorificado, exaltado, as nossas vidas estão diante de Ti, o nosso espírito está diante de Ti, para sermos homens de fato espirituais, não deixando que a carne domine a nossa vida, querendo que as nossas emoções sejam governadas pelo Teu Espírito. Queremos ser homens e mulheres com pensamentos, sentimentos e comportamentos sadios. Nos faça vencer nessa semana em nome de Jesus. Deus, nós nos submetemos a Ti, ao Teu senhorio, diante de Ti. Governa essa igreja. A igreja é Tua, não é nossa. Então nós vamos vencer nessa semana em Teu nome, Jesus. Recebe a glória deste culto, das orações, dos cânticos, da palavra ministrada, da fé que foi exercitada. Receba Jesus, porque é para o Senhor, e não é nosso. Apenas nos ajude na nossa fraqueza. Nós queremos ser homens e mulheres obedientes, discípulos de verdade, Te amando de verdade. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Povo de Deus, essa é bem a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.